Bem, vamos começar. O intuito desse vídeo é demonstrar um pouco de uma leitura com ênfase no institucional, é o que realmente importa no mercado, né? Os movimentos de quem realmente consegue mover o mercado, né? Os donos do jogo, como nós dizemos. E conscientizar, de certa forma, aqueles que estão no início dessa jornada, como é muito comum, né? A utilização de linhas inclinadas, linhas fazendo curva no fundo do gráfico, para cima e para baixo, cruzando, osciladores na parte de baixo do gráfico. O que a gente costuma dizer que gráficos limpos são mais lucrativos. Não que quem utilize não seja, mas grande parte daqueles que utilizam desses recursos atrasados, de fato não conseguem ir para o próximo nível da negociação, né? Então, o intuito desse vídeo é, de certa forma, mostrar que a gente não precisa de pisca-pisca no gráfico e muito menos indicador e de que tudo está fundamentado no preço. Preço é relevante, é o que importa e é o que, é o que a gente negocia, né? Todos os dias. Então vamos lá, ó. Esse aqui é um gráfico de 1 minuto do mini índice nos últimos dias aqui. Nós podemos narrar todos os dias aqui como uma história, é como ler um livro. Você não começa pela página 3, você começa pela página 1, né? Então você tem que narrar o dia, né? Começar o dia desde o início do dia, entendendo o que os players fazem naquele dia e cada dia é um dia, não existem dias iguais e nosso papel como trader é entender o que os players estão fazendo naquele dia em específico, certo? Olhando para a esquerda, nós sempre teremos algum tipo de referência, como por exemplo, aqui é o nascimento de um dia, né? Às 9. Aqui iniciou-se um dia, né? E o dia anterior nós temos uma máxima aqui e temos um movimento de 1.000 pontos, né? 1.035 pontos. E é relevante, né? O movimento direcional de 1.000 pontos é relevante. Nenhum CPF faz isso aqui, né? Isso aqui é um player. Então, não é uma má ideia encontrar um ponto relevante dentro desse movimento. Então, uma ferramenta simples que nós podemos utilizar é o volume para tentar entender como que o preço se comportou em cada nível de preço aqui, né? Como que o mercado se comportou, né? Não só os principais volumes, mas como os anteriores também, os mais relevantes, né? Então nós podemos ver que nós tivemos por um período, a POC esteve aqui, por um outro período ela esteve aqui, por um outro período ela esteve aqui, né? Se nós pegarmos aqui e traçarmos
50% desse movimento vai estar nessa linha aqui, 580. 580 é preço de venda. Para quem não entende sobre algoritmos, tá aí uma dica, né? Faixa 500 é uma faixa de venda, né? Mas esse é um assunto para um outro dia. Então aqui nós tivemos no final desse dia, né? No final desse dia nós tivemos aqui uma acumulação, né? Contratos, ou se quiser chamar de uma distribuição, pelo fato de vir de movimento ascendente, né? Quem se importa com esses nomes? O que importa é que consolidou e muitos contratos foram negociados aqui. Um range curto de preços, né? Então, acima desses ranges nós temos alguns pontos, né? Obviamente aqui está mais claro, né? Aqui realmente tá mais claro. Não porque nós já vimos, mas porque realmente está mais claro. Aqui está uma consolidação inclinada, né? E aqui está mais claro também. Aqui já foi testado no final do dia, não está valendo? Não foi? Então, pontos relevantes seriam esses, né? Então, o mercado abre aqui, ó, já atacando a liquidez que está acima desse ponto, buscando o nível do 770 aqui para uma recusa, né? E aí, movimento para baixo aqui. Para quem não pegou essa venda, é simples, é esperar, né? Esperar para ver os padrões do mercado. Nosso intuito como trader é encontrar padrões. Aqui um padrão de queda, uma base, uma nova queda, padrão puramente institucional, né? Padrão de continuação de baixo. E aí é muito simples. Identificarmos aqui, ó, né, qual preço está sendo mais negociado, né? Novamente uma acumulação, o que nós sempre falamos, né? Liquidez. Liquidez abaixo da consolidação e acima da consolidação, né? Pontos de referência de volumes, quiser estender até aqui, pode ser estendido para encontrar o maior volume, né? E o que nós precisamos fazer é reconhecer esses padrões. Então, nós tivemos um movimento, né, igual o que nós tivemos aqui, só que em fundo, um padrão de reversão institucional, correto? Para buscar o quê? Buscar a única coisa que nós queremos no mercado, que é enxergar os números certos, né? Uma vez que nós conseguimos enxergar os números certos, a nossa negociação fica mais fácil, certo? Então, novamente, você tem um movimento, né, para chamar compradores para o mercado, e aí na retração todos vão comprar. E aí é onde a mágica acontece, os padrões vão surgindo e você vai reconhecendo eles, né? E uma vez reconhecido, fica mais fácil. E quem sabe, menos difícil. Aqui nós estamos
preço 11.000, número redondo, né? E aí, movimento para buscar a liquidez do dia abaixo da mínima do dia, sempre, né? Ou a mínima do dia anterior. Vamos buscar aqui no histórico a mínima desse dia aqui, para tentar entender, quem sabe, um objetivo, né? Tá bem distante, bem distante, né? Não foi lá, pelo visto. O mercado tomou outro rumo aqui para cima. E aí esse é o ponto, né? Esse é o ponto, né? De, de você ir lendo passo a passo do mercado para tentar identificar o que ele está fazendo, né? Por que que ele rejeitou esse segundo fundo aqui, não quebrou essa mínima, né? Por que será que ele fez esse movimento aqui? Talvez seja porque nós estamos numa faixa algorítmica de compra, né? Preços algorítmicos de compra aqui, né? Quem sabe? Nós sabemos, né? Em outro momento podemos detalhar isso aí. Mas o que importa, o que eu quero demonstrar aqui, é que não existe a necessidade de indicadores, uma vez que você tem ferramentas, né, que te dão munição, né, suficiente para você negociar, certo? Ver um movimento desse de baixa, com várias áreas de valor, né? A única coisa que você precisa enxergar é o quê? Você só precisa enxergar os números certos, sempre, ok? Então, fica aí um exercício, né, para que todos façam, né? Mesmo que não operem durante o dia, isso aqui é válido para qualquer mercado e qualquer tempo gráfico. É você ler a ação do preço em sequência, o que foi acumulado, o que foi distribuído, qual o movimento que foi, de certa forma, impulsivo, né, para cima ou para baixo, e a que ponto de referência esse movimento foi buscado o dia anterior ou do próprio dia. Uma coisa que nós sempre devemos ter em mente é que não existe coincidência no mercado, né? Tudo é uma engenharia planejada e que o nosso papel é identificar o trabalho que está sendo feito pelos players e caminhar junto, né? Viajar junto com eles, não contra eles. Não se opera contra um IGP, como nós dizemos, né? Uma instituição de grande porte. Não se faz isso, né? O caminho correto é sempre andar em conformidade com eles, sempre em conformidade com eles. Toda vez que você vê um sinal de venda de varejo estopado, sinal de que não foi o varejo que estopou, né? Sinais de livros que ensinam que são infalíveis, como esse caso aqui dois pimbars, né? Três, se quiser. Se não quiser chamar esse cara aqui de spinning, você pode chamar os três de pimbar, engolfados por esse movimento aqui, né? Para ter uma acumulação, um movimento falso de volta a essa origem, e aí um movimento que realmente estava planejado, né, a todo tempo, para buscar patamares, né?
outros patamares, né? Ok? Isso foi apenas uma pequena demonstração de que gráficos limpos proporcionam para a gente uma visão, obviamente, limpa, clara da ação do preço, da ação daqueles que movimentam o mercado, de fato. Beleza? Bons estudos, boas negociações e até a próxima.